Que bom, estamos aqui gravando e apresentando ao mesmo tempo. Acho que então vai ver que era a conexão com outro, com a outra câmera. Não, acho que é porque eu estou usando a câmera do computador e antes eu estava usando uma outra câmera. Então agora pode ser que dê certo. Bom, vou fazer aqui então essa primeira parte, essa primeira apresentação. Vou tentar fazer uma apresentação rápida para que a gente possa, apesar o PowerPoint ele é grande, ele tem 40 telas, mas na verdade a maior parte é imagem, só para ter uma ideia do que eu estou falando. E, e a gente poder conversar um pouco sobre essa matéria que eu estou trazendo hoje. Eu sei que foi muito rápido, né? Como eu estava falando para vocês. Eu tive meio que improvisar essa aula de hoje. A aula de hoje era para ser um outro assunto, era para ser uma outra aula, né? E acabou que eu tive que meio que dar uma improvisada do final de semana para cá, do sábado para cá, ou seja, 2, 3 dias atrás, que eu comecei a elaborar esse PowerPoint. Sugeri para vocês lá no Moodle alguns vídeos, né, que seriam vídeos um pouco preparatórios para essa aula, mas eu sei que é, pode ter sido difícil de vocês verem, porque eu não sei se vocês acessam o Moodle todo dia, mas a sugestão que eu dei foi de ontem para hoje, então não sei quem teve condição de assistir. Apesar de serem vídeos curtos, mas bom, o pessoal que está com a câmera aberta está fazendo assim, então está ótimo. Vamos lá, vou começar a fazer. Tem gente pedindo aqui para entrar. Ó, a Júlia Ribeiro pediu para entrar. Vamos lá. Então é o seguinte: hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre essas experiências históricas da relação entre o audiovisual e o teatro. Particularmente, são experiências que começam a se utilizar, na verdade, do filme, né, da linguagem do cinema e dos recursos audiovisuais dos filmes nas suas encenações. Então, a gente tem hoje essas três figuras que são fundamentais. Lá no final da exposição, eu vou falar para vocês por que elas estão. Eu estou colocando elas mais ou menos no mesmo bolo, apesar deles serem diferentes entre si. O Meyerhold, o Piscator e o Svoboda. Então, eu preparei aqui só uma apresentação rápida, mesmo para a gente poder dar uma olhada nessas figuras. Vamos começar pelo Vsevolod Meyerhold, que ele é um diretor, né, um teatrólogo, um cara que entendia muito de teatro, de vários aspectos do teatro. Acho que quem está entrando agora no curso ainda não ouviu falar dele, não tem muito contato. O Meyerhold é uma das figuras mais importantes da história do teatro. Do século XX para cá, ele marcou o teatro de uma maneira muito profunda, né? De uma maneira muito forte mesmo. Muitas das coisas que o Meyerhold criou, que o Meyerhold fez, ele ainda estão vivas hoje no teatro e tem respingos em várias atividades que a gente ainda faz hoje no teatro, né? A gente pode conversar mais sobre ele, sobre o que ele faz, o que ele fez, na verdade, é, ao longo da nossa aula. Então, eu coloquei alguns dados sobre ele, né? Ele nasceu nessa cidade chamada Penzan, que é na Rússia, né? Ele é russo, em 28 de janeiro de 1874. E ele morreu em 2 de fevereiro de 1940. Provavelmente ele morreu. Na verdade, não se sabe muito bem onde ele morreu, né? Ele foi executado pela ditadura do Stalin, né? Lá na União Soviética. Então a gente não sabe exatamente onde ele foi. E exatamente por conta disso, o Meyerhold passou muitos anos desconhecido daqui do Ocidente e mesmo lá no Oriente, porque houve uma certa perseguição ao Meyerhold, mas uma perseguição, inclusive, aos escritos dele, às coisas que ele fez, né, aos espetáculos que ele fez. Então, muito do que a gente sabe do Meyerhold chegou até a gente exatamente por um cara chamado Sergei Eisenstein. Quem nunca ouviu falar desse cara também, vale a pena procurar. O Eisenstein foi um cineasta, talvez um dos cineastas mais importantes da história do cinema. Esse realmente
incrível, e ele começou fazendo teatro. Ele foi aluno do Meyerhold, tanto que eu coloquei aí que o Meyerhold foi professor do Eisenstein. O Eisenstein que foi um dos caras que pegou os escritos do Meyerhold e preservou esses escritos e chegou até a gente esses escritos e o legado do Meyerhold foi através do Eisenstein. E o Meyerhold foi aluno do Stanislavski, né? O Meyerhold começou lá nos estudos do Stanislavski. Durante toda a vida do Meyerhold, ele tem uma relação super conturbada, super difícil com o Stanislavski, de idas e vindas, amores e desamores, sabores e dissabores. E ele é muito conhecido na história do teatro por essas duas questões que eu coloquei aí, né? Uma primeira diz respeito ao que ele chamava de teatro de convenção, teatro da convenção, que era uma perspectiva estética do teatro, diferenciada, diferencial, daquela que o Stanislavski propunha. Stanislavski tinha essa proposta mais naturalista, né, mais realista, mais puxada para o naturalismo, e o Meyerhold tinha essa ideia do teatro como mais convencional, de você ter uma coisa mais teatralista mesmo, quer dizer, ou seja, você assumir que aquilo é teatro, e não necessariamente ser uma cópia da realidade, não necessariamente ser uma representação fidedigna da realidade, né? Mas o palco está aberto a outros tipos de realidades, digamos assim. E é muito conhecido também por essa ideia da biomecânica, né? Que é a biomecânica é mais complexa do que isso, mas a gente pode dizer que ela é uma espécie de uma técnica teatral, uma técnica de treinamento do ator, e que é utilizada também nas montagens do Meyerhold. Ele ficou muito conhecido por essa ideia da biomecânica. E aí a gente, no decorrer das conversas, a gente pode falar mais sobre isso. O que interessa aqui especificamente para a aula são as relações que o Meyerhold tem com a utilização de filmes, né, nas suas montagens. O Meyerhold foi provavelmente o primeiro diretor de teatro a usar o filme de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais pensada, né, de uma maneira mais organizada e a longo prazo no teatro. Não significa que ele foi o primeiro a utilizar filmes, projeção de filme no teatro. Existem algumas evidências, né, e alguns resquícios de documentação dizendo de outras montagens, antes das montagens do Meyerhold, que fizeram uso de cinema, fizeram uso do filme nas suas montagens. Particularmente, inclusive, tem alguns documentos que falam sobre o próprio Méliès, né? O Méliès, que é um diretor de cinema, né? Foi um dos primeiros diretores de cinema. É aquele, não sei quem conhece um filme chamado Viagem à Lua, que tem uma imagem muito conhecida, que é a Lua, tem um rosto da Lua e tem um foguete enfiado assim no olho da Lua. O Méliès é o cara que dirigiu aquele filme, por exemplo. Então, existem algumas evidências de que o Méliès dirigiu um filme para teatro, ele criou um filme que foi apresentado dentro de uma peça de teatro antes disso do Meyerhold, mas era uma coisa muito pontual, quer dizer, a primeira pessoa que pensou isso de uma maneira mais organizada foi realmente o Meyerhold, que colocou isso dentro de uma ideia teatral, né? de uma concepção de encenação teatral. E ele começa a fazer isso exatamente nessa data que vocês têm aí, 1923, num espetáculo chamado Terra em Alvoroço. Ele é traduzido de algumas maneiras diferentes, assim, Terra em Pé, Terra Revolta. A tradução do russo para o português às vezes falha, e aí eu resolvi usar Terra em Alvoroço, né? Foi um espetáculo que foi criado em comemoração ao aniversário da Revolução, né? O Meyerhold foi um cara muito envolvido no movimento revolucionário russo de 1917, um cara que participou depois do que ficou conhecido como Outubro Teatral, que foi uma reunião, na verdade, uma movimentação de diretores e de artistas da área de teatro, buscando a politização do teatro. Então ele fez parte disso. Nesse espetáculo, Terra em Alvoroço, 1923, ele utiliza uma tela suspensa, uma grande tela, no proscênio, digamos assim, do palco,
no qual ele vai fazer algumas projeções, são essas projeções de imagens, de textos, títulos e slogans do que estava acontecendo ali no palco. Ele apresentava também documentos, desenhos e fotos. Então foi uma primeira experiência tentando contextualizar essa peça que ele estava apresentando. Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Não? Ah, então tá bom. E, ele vai fazer uma segunda experiência um pouco mais organizada e um pouco mais aprofundada da utilização do filme, em 1924, exatamente um ano depois, nesse espetáculo chamado Dê-nos à Europa. Aí ele já vai usar um dispositivo um pouco mais complexo, ele vai usar duas telas laterais. Nessas telas laterais, ele vai fazer projeção de mapas, por exemplo, tudo relativo ao espetáculo que ele está apresentando, tudo relativo à temática do que ele está apresentando no espetáculo. Ele vai fazer essas projeções de mapas e vai apresentar sequências de documentários, né? Ele vai pegar trechos, aí é filme mesmo, nesse primeiro espetáculo, Terra em Alvoroço. Até onde eu consegui verificar, são mais projeções paradas mesmo, é como se fosse a apresentação de fotos, né? Não era exatamente filme, imagem em movimento. E nesse Dê-nos à Europa já é filme mesmo. Então ele apresenta sequências de documentários, né, sobre a situação da Europa e vai apresentando também notícias. Além dessas duas telas laterais, ele tem uma tela central, onde ele apresentava os títulos dos episódios do espetáculo, né? A cada cena do espetáculo ele ia colocando o título desses episódios, e ele vai falando características dos personagens e apresentando também slogans ou frases, né, dos líderes proletários da Europa ali, que ele estava apresentando nesse espetáculo. Então, é um espetáculo que ele começa a construir um dispositivo um pouco mais complexo. Ele continua fazendo as experiências dele até um certo momento em que ele perde um pouco o interesse por essa coisa do audiovisual e vai se dedicar a outros aspectos também do teatro. Ele é legitimamente um encenador, então ele tem interesse por uma complexidade muito grande de elementos assim, né, do teatro, uma variedade muito grande de elementos do teatro. A gente não tem, até onde eu consegui buscar de imagens, como eu disse para vocês, a história do Meyerhold é muito difícil da gente reconstituir. Se não fosse o Eisenstein, a gente não teria acesso a muitos documentos. Então, fotos, por exemplo, dos espetáculos dele são um pouco mais raras. Apesar do que, naqueles vídeos que eu coloquei para vocês no Moodle, quem for lá ver, tem uns vídeos no YouTube que são vídeos da época dele, que são filmagens de espetáculos que ele dirigiu. Então é para a gente, obviamente que ali eles estão atuando para a câmera, não é que a câmera tá filmando o espetáculo em si, a apresentação do espetáculo, mas é uma montagem que eles fizeram para a câmera, mas dá um pouco para a gente ter uma ideia do tipo de representação, do tipo de disposição espacial que o Meyerhold tinha nos espetáculos dele. Aí eu trouxe algumas fotos só para vocês verem. Isso é um treinamento de biomecânica, né, que é essa técnica que eu falei que ele é muito conhecido por causa dela. Então, eles têm toda uma coisa teatralista nos movimentos, né? A ideia é se distanciar de um movimento realista, de um movimento naturalista e buscar um teatralismo, né? Uma forma mais elaborada e evidentemente não realista para os espetáculos. Aí tem uns exemplos de exercícios. Eles tinham os exercícios que tinham nomes específicos, que era arco e flecha, montada de circo, tinha uma série de nomes lá que eu não lembro totalmente, mas isso aí é um exemplo. Isso aí para vocês verem o tipo a complexidade que ele pensava a coisa do dispositivo cênico mesmo, né? A parte de cima é o desenho de um cenário, a parte de baixo é esse cenário montado, né? Então ele era um cara, ele vem de um movimento na Rússia chamado construtivismo russo, e que tem muito essa pegada das formas geométricas, né? Ligar as formas geométricas às questões do trabalho, por exemplo, né? da vida do operário e tudo mais. Então, essa aí é um exemplo disso. Imagens de espetáculos dele.
vocês verem, ele tem uma complexidade, né, na montagem do cenário e tudo mais. Um outro cenário, ele tinha essa coisa dessas estruturas muito grandes, gigantescas, né, e para a montagem dos espetáculos. Muita gente também trabalhava com atores e não atores. Aí uma maquete do espetáculo, eu creio que é exatamente esse espetáculo aqui, essa aqui é a maquete do cenário dele, da cenografia dele, para vocês terem uma ideia assim, da dimensão do que a gente está falando, né? Vou seguir para frente. Até aí tudo bem para eu poder entrar no Piscator? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma Deixa eu coisa? perguntar. Olha, a Júlia está entre nós. Estou. É, o Meyerhold, ele é contemporâneo do Brecht? O Meyerhold, ele é contemporâneo do Brecht, mas ele não é tão contemporâneo assim. O Brecht era pequeno quando ele fazia as coisas dele. Mas por quê? Ah. Ah, não, porque eu achei bem brechtiana essa estética, tudo assim, temática e forma. Totalmente. Não, eu acho que você tem toda a razão, Júlia. Inclusive, essa é uma discussão que se tem, né, no meio das pessoas que discutem a estética brechtiana ou esse movimento de teatro político, porque muita gente diz, e é algo que, de fato, eu concordo bastante nisso, que muitas das coisas que o Brecht fez, o Meyerhold já fez antes. O Meyerhold, na verdade, o Eisenstein, que é esse cara que recuperou as coisas dele, o Eisenstein falava o seguinte, que ele nunca tinha visto em lugar nenhum da Europa ou dos países onde ele frequentava. O Eisenstein vinha até o México fazer filmagens no México. Ele falou assim, nenhum dos países que eu visitei eu vi algum espetáculo de teatro usando alguma coisa que o Meyerhold já não tivesse usado. Então ele era um cara que ele falava isso do Meyerhold. Então certamente muitas coisas que o Brecht usou no teatro dele, o Meyerhold já tinha usado antes. Agora o Brecht tem uma formulação em torno dessa questão do teatro épico, por exemplo, que o Meyerhold não tinha, né? Eles têm formulações diferentes, maneiras de pensar o teatro diferente, e o Brecht, mas muita gente fala isso, né? Que o que o Brecht fez, o Meyerhold já tinha feito antes. Uhum. Essa coisa da tecnologia, né, também. Também, também. Eu acho que esse pessoal todo é muito ligado nessa discussão da tecnologia, né? Você vê o Meyerhold mesmo, na União Soviética, antes de ser União Soviética, na verdade, quando ainda era Rússia pré-revolucionária, eles faziam parte de um movimento chamado cubofuturismo, que a gente chama de cubofuturismo russo, que é um futurismo diferente do futurismo que existia na Itália, por exemplo, com o Marinetti, né? Que é desses movimentos de vanguarda artística, existia esse cubofuturismo russo. Então, o futurismo ele é muito marcado por essa ideia do avanço tecnológico, né? da fábrica, da velocidade, do carro, do avião. E o Meyerhold, de certa maneira, é muito marcado com isso. Então, todo o cenário do Meyerhold, toda a viagem do Meyerhold tem essa coisa com o mecanismo, com a mecanização das coisas, né? com a tecnologia entra por aí também no teatro do Meyerhold. Inclusive, a própria biomecânica tem a ver com essa ideia de um movimento taylorizado, mecanizado, o movimento da fábrica repetitivo, de você ficar fazendo aquela coisa que o Chaplin fez muito bem em tempos modernos. O Brecht também tinha isso. O Brecht era um cara apaixonado por automóvel, por exemplo. Ele adorava carro, exatamente por uma ideia da velocidade, né? Ele entendia que era um símbolo do tempo, né? do início do século XX, essa coisa da velocidade e tudo mais. Não sei, acho que é isso. Legal. E, por falar em Brecht, Irving Piscator é um sujeito que tem absolutamente tudo a ver com o Brecht. O Piscator, esse aí já é ao contrário do Meyerhold, ele é muito conhecido, as coisas dele sobraram bastante para a gente, então quem se interessa por estudar e pensar o teatro político, o Irving Piscator tem muito material, uma infinidade de material para ser pesquisado, para ser entendido. O Piscator nasceu nessa cidade aí,
que eu vou me arriscar a falar. Greifenstein, eu acho que talvez seja isso, 17 de dezembro de 1893, e morreu em Starnberg, 30 de março de 1966. Deixa eu desligar meu celular, pronto. Isso aí é Alemanha, né? O Piscator era alemão. Piscator foi um dos caras que trabalhou com o Brecht. O Brecht foi um dos primeiros caras um dos primeiros caras com quem o Brecht trabalhou foi o Piscator. O Piscator foi meio um mestre, digamos assim, do Brecht, foi meio um professor, apesar de não ter sido professor formal, assim, né, tipo na faculdade. Ele foi o diretor com quem o Brecht trabalhou. O Brecht começou a escrever teatro. As primeiras peças que o Brecht escreve, quem encena é o Piscator. E eles tinham uma relação muito próxima, de muita amizade. Está aí também um cara a quem o Brecht deve muito do pensamento dele, é o Irving Piscator. O Irving Piscator, depois, quando a Alemanha cai nas garras do nazismo, né, quando o Hitler assume o poder, o Piscator tem que pular fora. O Piscator era ligado ao Partido Comunista e um cara que pensava muito essa discussão do teatro político, então ele tem que pular fora. Ele vai primeiro para a União Soviética, passa um tempo na União Soviética, depois ele vai para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, na década de 40, ele vai abrir uma escola de teatro nos Estados Unidos que tem uma tradição muito forte lá, né? Pessoas muito importantes fizeram teatro com ele nos Estados Unidos. Inclusive, eu coloquei o nome de duas. O Lee Strasberg é um cara que vai depois abrir uma escola de teatro nos Estados Unidos extremamente importante, que vai formar gerações e gerações de atores, lá o Lee Strasberg. E a Judith Malina, eu não sei quem já ouviu falar da Judith Malina ou já ouviu falar do Living Theater. Quem nunca ouviu falar, acho que vale a pena também procurar o Living Theater, das maiores expressões de teatro de vanguarda dos Estados Unidos, dessa segunda metade do século XX, aí, década de 60 para frente. Tiveram aqui no Brasil, moraram durante um tempo em Ouro Preto e foram presos em Ouro Preto durante a ditadura militar, foram mandados de volta para os Estados Unidos, mas eles moraram em Ouro Preto, e é muito bacana, da próxima vez que a gente se encontrar em Ouro Preto, a gente pode até ver exatamente a casa que eles ocuparam quando eles moravam lá. Judith Malina, então, foi aluna do Irving Piscator. Ela lançou um livro há pouco tempo, está aqui, ó. Ela lançou um livro, já faz um tempo, saiu no Brasil agora, são as anotações que a Judith Malina fez do Piscator. É um livro bem bacana, pelo Sesc, enfim. Ele é o criador do teatro político. O teatro político, na verdade, é o criador do teatro político. Ele escreve um livro chamado Teatro Político, onde ele ele fala sobre uma série de coisas que ele fez. É onde ele também fala bastante sobre a utilização do audiovisual, do cinema. E na verdade, o criador da ideia de teatro épico. Ele que vai pensar o teatro épico, ele vai iniciar, digamos assim, esse termo teatro épico, que o Brecht depois vai pegar e utilizar muito. Eu vou apressar um pouquinho para a gente não atrasar muito. Vou falar especificamente de dois espetáculos dele. Esse aí, o primeiro espetáculo dele que ele usa, deixa eu só ver aqui rapidinho isso. O primeiro espetáculo dele que ele usa projeção é esse de 1925, apesar de tudo. E em 1927 ele faz esse outro espetáculo chamado Oba, Estamos Vivos. Nesses dois ele vai usar uma estrutura bem complexa assim, de projeção. Eu tenho elas aqui e vou mostrar para vocês um pouco delas à medida que as imagens vão passando. O autor, né, do espetáculo, o dramaturgo do espetáculo, a pessoa que escreveu o texto original é Ernest Toller, o Oba, Estamos Vivos, eu vou falar desse. O cenógrafo é esse cara, Traugott Müller, que é um cara que vai pensar a cenografia de uma maneira mais complexa, tentando juntar a projeção com a cenografia. Então, nós temos aqui, o que vocês estão vendo aí, é um croquis, digamos assim, um desenho sobre como é que seria o palco que ele estava pensando. E aqui vai ter projeção em todas essas faces. São 3 divisões verticais, digamos assim. As duas mais laterais, elas são tem 3 divisões dentro dela, e essa estrutura central ela é inteiriça. Então, teria projeção em todos esses lugares. A gente vai ver
qual é a ideia dele. Bom, isso aí é o cenário montado, então vocês podem ver que são 3 andares de um lado, 3 andares do outro, com esse vão no centro. E você tem projeção no fundo, onde esses atores estão, e você tem projeção nessa parte central. Vocês podem ver aqui exatamente aquele mesmo cenário, iluminado, só 2 andares, um mais abaixo, outro acima, uma escada passando no meio e projeção no central, né? Então, filmes passando ali no centro. Esse aí é eu descobri uma tese de uma mulher em Portugal que faz uma dissertação em que ela faz um exame muito minucioso desse dispositivo aí, e que eu achei muito bacana de trazer para vocês. Então tá aí o desenho lateral, né? Vocês podem ver essa estrutura lateral. Do outro lado aqui, a estrutura colocada assim para o lado, e a gente vê onde é que estava um projetor, por exemplo. A gente vê exatamente de que ponto que ele pensava a projeção para esse dispositivo aí. Um outro espetáculo dele, que ele vai também... Aí, bom, vocês vão ver a estrutura que ele vai armar, é esse Rasputin, que foi em 1927 também, é no mesmo ano, mas pouco depois daquele. O autor é o Tolstói, que é o autor do texto, né? Aí eu coloquei aí embaixo o nome do texto real total, Rasputin, os Romanov, a guerra e o povo que se ergueu contra eles. Esse é o nome do livro, né, do Tolstói. O cenógrafo é o mesmo cenógrafo de antes, o Traugott Müller. E aqui é a estrutura que ele pensa. Então, assim, isso aqui é uma estrutura, gente, incrível, ela é gigantesca, ela é monumental e ela é extremamente tecnológica. A tecnologia, em especial nessa aí, não está só na projeção, mas está em toda a estrutura dela. A gente vai ver aí, é uma estrutura que se move, parece uma concha acústica e tal. Estrutura que se move. Então, vocês estão vendo aí outra fotografia, vocês veem essa parte de cima, ela abre e fecha, né? E toda essa estrutura ela gira, ela está em cima de uma plataforma móvel que gira. Então, ele vai utilizar vários recursos tecnológicos para poder compor o espetáculo dele. Essa estrutura de cima sobe, então você vê que tem uma espécie de um telhado que sobe e que desce às vistas do espectador, né? O espectador vê tudo isso se movimentando, se movendo. Aqui é um corte lateral daquela estrutura que a gente está vendo, então vocês podem ver nessa primeira imagem aí, mais da esquerda, vocês podem ver que são vários locais onde você pode projetar coisas, mas em especial você tem a projeção do filme naquela parte central ali de cima, e você tem uma estrutura que sobe e que desce e que gira. Então é um negócio realmente monumental. Essa imagem aí, eu não consegui nenhuma outra imagem que fosse um pouco melhor do que essa para vocês darem uma olhada, mas isso bem aqui, vocês conseguem ver o cursor do computador em cima, não? Não conseguem? Conseguem ver o cursor? Massa. Isso bem aqui é um projetor. Isso aqui também é outro projetor que ele colocava dentro dessa estrutura para poder projetar as imagens. Nós estamos falando de uma coisa que é isso aí. Tanto ele como o Meyerhold, o que a gente tem que pensar dessa época que eles estão fazendo esse tipo de espetáculo, 1927, é que eles não têm projetor como esse que a gente, obviamente, né, todo mundo sabe, que a gente tem no The Art, que você pode comprar, botar debaixo do bolso, botar debaixo do braço, levar para um lugar, etc. A gente está falando de máquinas muito pesadas, né, que pesam toneladas, digamos assim, mais de 1 tonelada, um negócio desse. Então, realmente um negócio grande, um negócio pesado, uma estrutura difícil de se fazer. Ele é muito ligado a essa coisa da tecnologia, como eu estava falando, e ele chega a pensar com o Walter Gropius, que é um cara da Bauhaus, a Bauhaus, para quem não conhece, é uma escola de design que tinha lá na Alemanha, muito boa, muito frutífera, que até hoje ela tem consequências dela, inclusive no Word você vai procurar lá, tem uma forma de letra chamada Bauhaus, foi quem criou, foi esse pessoal. Então Walter Gropius era um arquiteto e designer, foi um dos criadores da Bauhaus, e ele junto com o
com o Piscator, eles pensaram uma estrutura teatral, que era o que eles chamavam de teatro total, a ideia de criar um ambiente de teatro amplo e que desse conta de tudo. Então, esse aí é o croquis dele, né? Um desenho que ele fez. Vocês podem ver, essa estrutura toda aqui é uma estrutura que se move para tudo quanto é lado. Esse aqui é uma espécie de uma... em escala, né? Eles constroem isso em escala para a gente ver a lateral. Maquete. Né? Sim, maquete. Uma maquete, né, do que seria esse espaço teatral. Novamente, outra maquete. E aqui vocês podem ver a movimentação do palco. Essa parte toda gira, vai para o lado. Isso que está aqui gira, vai para o lado. Você tem condição de colocar vários tipos de disposição, de palco italiano, de meio círculo, círculo completo. Quer dizer, você tem uma série de disposições e você tem uma lateral inteira dele que é a ideia ser projetada. Lá nos vídeos que eu mandei para vocês no Moodle, tem lá um vídeo mostrando uma maquete em 3D desse teatro e mostra mais ou menos qual era a ideia do Walter Gropius para esse teatro, que é uma ideia incrível, magnífica, nunca foi realizada, mas até hoje inspira essa ideia de você ter espaços teatrais que não sejam exatamente o palco italiano e que sejam muito, muito intensos. Vou dar uma corridinha aqui para a gente poder ter tempo de conversar e ver a segunda parte. Vou finalizar falando do Josef Svoboda. O Svoboda ele nasceu em Kaslav, Tchecoslováquia, 10 de maio de 1920, morreu em Praga, também na Tchecoslováquia, em 8 de abril de 2002. Ele foi cenógrafo do Teatro Nacional Tcheco de 1948 até sei lá quando, mais de 30 anos que ele ficou no cargo, e ele é inventor de várias coisas muito interessantes no teatro, um cara muito ligado ao Gordon Craig, por exemplo, né, as ideias do Gordon Craig. Então, a parada do Svoboda era a luz, ele tinha uma onda muito grande com a luz, ele pensava muito a luz. Então, uma das primeiras coisas que ele inventou é isso que vocês estão vendo aí, 1968, um negócio que ele chamou de pilar de luz. Uma coisa que ele chamou que era pilar de luz. Então ele usou várias luzes ali embaixo e jogou fumaça ali em cima. Não existia máquina de fumaça. Então ele foi um dos primeiros caras a pensar assim, nossa, se a gente jogar uma fumaça aqui nessa luz, a gente vai desenhar ela no espaço tridimensional, sem precisar bater em nada. Então vamos jogar uma fumacinha aqui em cima e ver o que dá. Então, por exemplo, até essa ideia de usar máquina de fumaça em luz, ele foi um dos primeiros caras, não sei se ele foi exatamente o primeiro a pensar nisso, mas ele foi realmente um dos primeiros a experimentar isso sistematicamente no teatro, a ponto de criar um efeito como esse aí, só com luz. Ele criou também duas coisas que são muito importantes para o teatro. A gente vê que é um salto realmente aqui do que a gente estava vendo antes, do Piscator e do Meyerhold para o Svoboda. Ele vai apresentar na Expo Bruxelas de 1958, ele vai apresentar, junto com esse cara aí, que é o Alfred Haddock, que era um diretor de teatro, né? Ele se dizia cenógrafo, ele se entendia como cenógrafo, ele não se entendia como diretor de teatro, ele gostava era da cenografia, e junto com esse diretor ele vai expor lá nessa Expo Bruxelas 58, essas duas invenções, uma chamada lanterna mágica e a outra que é o poliecrã. Então, o poliecrã é um dispositivo gigantesco de multitelas sincronizadas. É basicamente assim, não sei se vocês já foram assim, em alguma... uma coisa muito simples, shopping center. Você vai no shopping center, você passa na frente de uma dessas lojas modernosas e tem várias TVs ligadas, assim, 6 TVs, 8 TVs, e nas 8 TVs tem uma imagem só. A imagem é dividida nas 8 TVs. Não sei quem já viu isso em shopping, é comum. O primeiro cara que inventou isso foi o Svoboda. O poliecrã nada mais é do que isso. Mas nessa época dele, isso exigia um nível de pesquisa, né, e de experimentação gigante. Então, era um cara que pensava mesmo o teatro e a cenografia
como um laboratório de ficar criando coisas, de ficar fazendo ligações. Então, o cara ligou isso, o polyecrã é uma estrutura gigantesca, né? Eu vou mostrar nas fotos mais para frente, que é uma estrutura gigantesca. Além disso, as telas, elas tinham movimento, elas iam para frente, para trás, elas tinham uma coisa meio de criar um movimento também para frente e para trás. É uma invenção muito bacana dele. E tem o Lanterna Mágica também. O Lanterna Mágica, basicamente, é você criar um espetáculo teatral, um dispositivo audiovisual em que a sincronização entre aquilo que está pré-gravado e a movimentação dos atores e atrizes no espaço real é perfeita. Ele vai criar uma sincronização muito grande. É a primeira vez que isso é sincronizado com uma perfeição gigante. Então, a gente vê que o salto que ele está dando em relação ao que o Piscator fez, em relação ao que o Meyerhold fez, é brutal, é gigantesco, porque eles tinham... Imagina aquelas máquinas gigantes que eles tinham que botar em funcionamento, né, com um rolo ali de filme. Então, você não tinha condição de você sincronizar aquilo com uma perfeição tão grande quanto o Svoboda já está fazendo em 1958. Também eram máquinas grandes, também eram projetores difíceis, mas ele já vai fazer isso com uma precisão muito grande. No Moodle, eu coloquei um vídeo dele, que é um documentário sobre Svoboda, não sei nem em que língua que está, mas dá para a gente ver esse Lanterna Mágica funcionando. Trouxe umas imagens aí para vocês verem. Isso aí é o Lanterna Mágica. Então, vocês veem aqui a atriz contracenando com ela mesma pré-gravada, né? Ela cantando uma música e tal. Aqui ela contracena ela mesma em duas grandes telões ali do lado, mas é tudo muito sincronizado. Mais uma imagem. Esse aí é uma outra versão do Lanterna Mágica, mais recente. Esse aí eu não sei nem se foi o próprio Svoboda que faz. Mais uma ideia de Lanterna Mágica aqui, então você tem o movimento desses atores aqui na frente, muito sincronizados com a imagem que está ali no fundo. Essa aí é o polyecrã, então você pode ver que são multitelas mesmo que vão formando imagens ali. Tem também a imagem disso no vídeo que eu postei para vocês. Outra imagem do polyecrã. Aqui dá para a gente ver bem a ideia da diferença, o tamanho das pessoas aqui assistindo o polyecrã. Esse aqui, provavelmente, se não me engano, é esse aí que ele levou para a exposição em 58. Então, você vê que era um espetáculo. As pessoas sentavam para ver as TVs ligadas e as imagens se transformando ali, né? Aqui é uma outra ideia de polyecrã, então ele vai juntar o polyecrã à ideia do Lanterna Mágica, né? Então você vai ter essa sincronização aí já com multitelas e tal. Aqui também é uma ideia de uma outra exposição que ele fez, mas que é essa mesma ideia do polyecrã, digamos assim. Então você vê aqui são projeções gigantescas. Olha o tamanho das pessoas aqui assistindo, né? Olha o tamanho do que seria essa projeção aqui e o tamanho das pessoas assistindo. Então, é uma diferença, é realmente uma coisa gigantesca. Aqui você tem uma estrutura um pouco de como é que ele montava essas projeções gigantescas. E aí, só para finalizar aqui o que eu tenho para dizer para vocês, então, essas três experiências históricas, né? Meyerhold, Piscator e Svoboda. O que eu fiz aqui, a ideia de colocar os três juntos, apesar deles serem diferentes entre si, é a ideia mesmo de que são experiências que exigiam a mobilização de grandes contingentes de recurso material e humano. Então, o que eles fizeram exigiu uma quantidade muito grande de pessoas, né? Muito diferente do que a gente tem hoje, que a gente é capaz de fazer experimentos com audiovisual na sala que a gente tem lá no The Art, por exemplo, né? A gente vai lá, pega um computador, um projetor, coloca ali uma pessoa, dá conta de operar, de colocar aquilo, montar, desmontar, e você faz experiências com aquilo. Então, na época, o que eles estão fazendo são experiências que exigem, que é impossível você fazer sem ter uma mobilização muito grande humana, né, de recurso humano e recurso material. Você precisa ter muita gente, muitos técnicos, pessoas que sabem coisas específicas, e você precisa ter muito dinheiro para fazer isso, né, como equipamentos muito grandes. Vocês viram uma cenografia daquela do Piscator, era uma cenografia brutal. As cenografias do Svoboda, se ele não tivesse sendo patrocinado pelo governo, ele jamais teria condição de fazer, porque é uma coisa muito custosa.
E um pouco da diferença, o Meyerhold e o Piscator, de certa maneira, muita gente vai dizer, toda vez que vocês forem estudar, como é que eram as projeções que o Meyerhold e o Piscator faziam? Muita gente vai dizer que eles usavam a projeção, usavam o audiovisual, usavam o filme para apresentar documentos. A ideia era apresentar testemunhos da realidade, então era sempre coisa que dizia respeito à realidade política imediata do que eles estavam querendo dizer, né? Uma contextualização política, de mostrar os documentos, de mostrar a realidade, mas isso aí eu diria que é apenas uma meia-verdade. Isso é verdade em muitos dos espetáculos, mas você encontra, inclusive hoje em dia, muita documentação de fotos de espetáculos do Piscator, por exemplo, que as projeções não são exatamente documentos, elas têm outras formas de projeção, que não exatamente fotos ou documentos ou estatísticas, etc. e tal. E no caso do Meyerhold e do Piscator, a utilização do audiovisual correspondia a um interesse político do teatro, né? Então é exatamente de trazer as imagens de fora do espetáculo para contextualizar politicamente, sociologicamente, historicamente aquilo que eles estavam apresentando. O Svoboda, ele vai ter um interesse já bastante diferente disso. O Svoboda não é um cara ligado a essa ideia da politização, muito pelo contrário. Então ele vai pensar uma cena que é mais onírica, uma cena que é muito influenciada pelo simbolismo mesmo, por essa ideia de criar imagens fantásticas, diferentes, imagens do sonho. Então ele tem espetáculos em que o ator é muito pequeno e a imagem é gigantesca. Então o Svoboda, ele já é uma outra era, digamos assim, já é um outro pensamento do teatro, já é um outro pensamento do audiovisual no teatro, já é um pensamento mais voltado para a experimentação fora da ideia do documento de cena, né? Então e que vai fazer história. Depois do Svoboda, isso vai só aprofundar a miniaturização dos equipamentos, a entrada nos anos 80, que você passa a ter filmadoras portáteis. Então, tudo isso, essa ideia do Svoboda é que vai ganhar espaço, digamos assim, até um momento em que, de certa maneira, que é um pouco as experiências que estão acontecendo atualmente e que eram as experiências que eu queria que a Letícia viesse falar com a gente, que são as experiências bastante atuais, que, na minha opinião, de certa maneira, tem um pouco de retorno à ideia meyerholdiana e piscatoriana de utilização do filme, do audiovisual, como documento, como testemunho na cena. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tentei ser o mais rápido possível, levei 1 hora de exposição. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, conversar sobre isso que foi apresentado, estamos aí. Você deixa a gente sem palavras, Ernesto. Eu só queria fazer um comentário aqui, acrescentar uma informação que eu gosto muito do trabalho do Grotowski. Eu lembro quando eu estava estudando Grotowski. Outra coisa também, no primeiro semestre a gente já vê alguma coisa sobre o Meyerhold. Quando, expressão corporal 1 já dá uma pincelada assim no trabalho da biomecânica dele. E aí até a gente foi ver também o trabalho do Grotowski. E o Grotowski, quando ele foi fazer o mestrado dele em Moscou, ele foi justamente quando o trabalho do Meyerhold estava sendo reaberto, assim, sabe? Porque por conta da censura, o trabalho dele, do Meyerhold, foi todo recolhido, né? E aí, quando o Grotowski vai para a Rússia fazer o mestrado, é justamente quando o trabalho dele está sendo reaberto ao público, à consulta, enfim. E aí o Grotowski pega esse material, então ele também é um cara que bebe na fonte do Meyerhold, da biomecânica e todo esse trabalho corporal. Bacana demais, Gustavo. Acho que é isso aí. Então é isso, né, gente? Ninguém tem mais nenhum comentário a fazer sobre a exposição e tal. Vocês sabem que não é bom isso, né? Tipo,
quando a gente apresenta e ninguém fala nada, significa que foi ruim. Não, cara, não foi ruim. Foi ruim não, Ernesto. O silêncio resume o impacto. Não, é que resumo, às vezes, tipo assim, não trouxe ideia nenhuma, não tenho nada a falar sobre isso que você quer falar. É isso, né, gente? Então, Não, Eu tenho um negócio pra falar, né? Deixa eu fala aí, falar Maria. Pode? Porque, peraí, chegar no assunto aqui. Porque esse cara, que eu esqueci o nome dele agora, que ele usa as telas sincronizadas e usa a alternativa, é a palavra. Como é que é o nome dele? Como é que pronuncia, gente? É o Piscator? Não, o último. o Svoboda? Tá. Isso. Esse cara, essa parada da lanterna mágica me lembrou muito algumas coisas que o pessoal está testando agora na quarentena, né? Utilizando de pré-gravação e a pessoa conversando com ela mesma, bota fé, tipo, se grava e conversa com ela posteriormente. Isso que eu quis dizer. E TikTok, que eu acho. pode crer, eu já vi, inclusive, umas imagens de algumas pessoas fazendo isso, né? Fazendo a projeção e interpretando com ela e tal, não sei o que, sincronizada. Eu vou... Ó, Pode dizer, Gustavo. tá aí o Jonas, que não deixa a gente mentir sozinho aqui. Fez o TCC brilhante lá da Laura. Que inclusive você tava, né, Ernesto? Você tava na banca, não tava? Eu estava assistindo lá o espetáculo, achei muito bacana ali, né? Agora ali já é uma experiência, você vê que isso tem, né? É história. Obviamente que o Svoboda ele tem uma participação importante nisso, mas aquela experiência, por exemplo, ali, ela já é uma experiência que tem outras tradições também, né? De videomapping, por exemplo, que já é uma experiência que vem direta das artes visuais, digamos assim, né? O Svoboda também era um artista visual, mas ele era cenógrafo, digamos assim. Então, você tem outras tradições aí. O que eu estou querendo dizer é que a década de 80 tem uma importância para o tipo de trabalho ali que é feito ali naquele espetáculo que você está falando especificamente. E essas experiências que a gente está falando são pré-década de 80. Ernesto, você falou agora do videomapping e eu fiquei pensando como é que ele recortava a imagem para poder ficar certinha no formato que ele queria. Muito doido pensar isso no início do século passado. Exatamente. Você imagina que realmente... É por isso que eu estou dizendo que são experiências que demandavam uma quantidade de recursos humanos e de dinheiro muito alto, né? Porque você precisa ficar fazendo experiência com aquilo. Não é uma coisa fácil de ser feita com aqueles aparelhos que eles utilizavam. Realmente... E eu não sei também se saía tão perfeito assim, né? Ou se eles conseguiam fazer o recorte tão perfeitamente. Talvez tivesse lá... Era o perfeito talvez na capacidade que eles tinham daquela época, que é muito diferente do que é possível fazer num trabalho como aquele que vocês fizeram, que é um trabalho de recorte. Eu queria só confidenciar uma coisa que eu acho também bacana de dizer, que as experiências teatrais que eu faço, né, de vez em quando eu tento experimentar algumas coisas dessas. Então, essa coisa da sincronização da imagem com o ator e a atriz no palco, eu fiz já em alguns espetáculos. Eu fiz o espetáculo que foi mais bacana que eu fiz sobre isso foi um espetáculo do Wojciech, né, que foi uma versão do Wojciech, que chama o Projeto Wojciech, que foi feito já no The Art. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz no The Art. E a gente tinha uma sincronização de imagem e atriz. Era uma atriz que atuava com a imagem dela mesma, assim, era bem bacana. E a minha dissertação de doutorado, minha tese de doutorado, quando eu fui defender minha tese de doutorado, eu fiz também, a minha defesa foi uma sincronização entre eu e a minha imagem. Eu tinha uma parte pré-gravada e tinha uma parte gravada, e eu ficava discutindo com a minha parte gravada. Que é tipo, Bem esquizo. ninguém fala nada, eu fiz eu mesmo falando comigo, eu mesmo fazendo pergunta para mim. Isso tudo me lembrou um pouco
Não me lembrou, mas me fez pensar que é uma coisa muito contrário do Brasil, não sei. Tipo, essa coisa muito tecnológica, cheia de aparatos e recursos, assim. Eu tenho essa imagem brasileira meio que o contrário disso, assim, a gente tirando leite de pedra, sabe? Tipo, não necessariamente só no teatro, mas em tudo, assim, sabe? Tipo, não ter coisas e fazer, tipo, tirar várias possibilidades de uma coisa muito simples, assim, que não tenha muito, sabe? Não? Cara, esses Não. memes que tem da galera, tipo, fritando linguiça no ferro de passar roupa, sabe? Essas coisas assim, esses, tipo. Se Ó, você for Júlia, deixa. ver um vídeo assim, tipo coreano, a galera tem uma coisa pra cada coisa, assim, tem um instrumento específico pra cada coisa, assim. A gente não tem isso, esse tipo de coisa, a gente tem uma faca, um negócio, tipo assim, e com isso a gente faz tudo que a gente precisa, né? Porque a gente não tem recurso, assim, a gente não tem É. Eu opção. acho, Júlia, que tem a ver, eu acho que você Gambiarra, tem a gente toda gosta de razão. gambiarra. Exatamente. Eu acho que vocês têm toda a razão nessa questão existe uma diferença, existem diferenças, obviamente, dessas situações que eu estou falando para a situação brasileira. Agora, lembrar que, por exemplo, o teatro que o Meyerhold fez também, a gente está falando de. A Rússia, em 1917, era rural. Ela era, às vezes, mais atrasada do que o Brasil naquela época, se a gente for pensar bem. Então, é, existe também uma ideia que está por trás, né? Na verdade, não é nem só eles tinham mais recursos, eles tinham acesso a mais recursos. Eles tinham também uma vontade de transformação do teatro que era diferente por conta da situação que eles estavam vivendo na Rússia em 1917 até a década de 20, né? O que eles estavam vivendo na União Soviética ali que impulsionou eles a propor coisas teatrais e correr atrás desses recursos que nós não tivemos no Brasil. Agora, por outro lado, eu acho muito empolgante também essa ideia aí que foi falada. Acho que quem falou foi, não sei se foi a Marina que comentou o negócio da gambiarra, né? Tem uma professora em São João del Rei, ela chama-se Karina, e ela é uma pesquisadora do Piscator, né? Ela é uma pessoa muito, muito ligada ao estudo do Piscator. Marina, está falando de eu. A Karina, que é essa professora de São João del Rei, ela é muito ligada ao estudo do Piscator, e o grupo de teatro dela, o grupo de pesquisa dela agora, elas estão exatamente se debruçando na ideia da gambiarra, pensando a ideia dos recursos audiovisuais e tecnológicos no teatro brasileiro a partir da ideia justamente da gambiarra, né? De como você usa a gambiarra para fazer teatro tecnológico no Brasil. Mas eu queria colocar um adendo aqui também, que eu entendi o que a Júlia quis dizer, no sentido de que a gente consegue fazer muito com pouco. É isso, Júlia, que você quis dizer? Sim, Mas quem faz muito com pouco é a gente que é pobre, que não tem recurso. Porque no Brasil tem várias experiências, e já teve muitas experiências, de galera que tinha grana para fazer coisas e faziam coisas assim com muito equipamento. Não sei se ficava melhor, se ficava, enfim, mas tem muito recurso. O Ernesto falou de São João del Rei, eu não sei se vocês conhecem o departamento lá, mas é um negócio assim, surreal a estrutura que os caras têm, se comparar com a estrutura que a gente tem ali no The Art. Caralho, eles têm equipamento pra caramba, assim, eles têm muita coisa e, enfim, ao mesmo passo que lá na Europa e nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na África, tem gente fazendo gambiarra também. E tem gente fazendo teatro com muito equipamento, com muita tecnologia, com muita grana, principalmente financiado ou pelo governo, ou como era o caso da própria galera lá na Rússia, ou, enfim, sei lá.
iniciativa privada, não sei, mas tem sim uma galera que faz um teatro com grana aqui no Brasil. É que a gente não chegou lá ainda. Pode crer, né? E devia ter gente fazendo gambiarras enquanto Piscator e Meyerhold estavam lá com suas projeções. Tinha o tal do cara lá, o Grotowski, né, que ele falou assim, vamos fazer um teatro Teatro pobre. pobre. Pega a Mas tia ele veio depois, né? é uma banheira que virou uma casa, agora é cama, daqui a pouco é cadeira e depois é o espelho. É o que a gente tem. Eu tive a impressão que esses. Pode falar, Inês, perdão. Não, é só para lembrar que o teatro pobre do Grotowski ele não surge exatamente por uma falta de acesso a recursos, né? Porque ele também tinha acesso a recursos. É uma opção estética, né? Dele de estética política, etc. e tal, de realização de teatro. Não é porque ele não tinha dinheiro para fazer, né? Ele tinha dinheiro para fazer. Ele faz uma opção de outro tipo de teatro, e tal, né? Que veio muito, muito a calhar. Como que é? Eu não lembro o nome daquele cara, que era o cara que dirigia o Teatro das 13 Fileiras, quando o Grotowski foi trabalhar com ele lá. Tadeusz Kantor. Como? Tadeusz Kantor. Tá, na minha cabeça era outro nome, mas enfim, esse cara era o cara que vinha desenvolvendo o trabalho do teatro pobre, que ele, na verdade, acho que ele bolou uma ideia de teatro pobre, um conceito, e aí o Grotowski pegou isso e desenvolveu e aplicou na prática, assim. Enfim. Eu acho que talvez a gente precisaria levantar os nomes dessas pessoas aí para poder entender direito do que você está falando. Talvez não seja, então, o Tadeusz Kantor que eu estou falando, mas enfim. Mas a gente também transforma a falta de dinheiro em proposta estética, né? É o que eu estou dizendo. Eu acho que a gente transforma a falta de dinheiro em proposta estética. O que eu acho é que o teatro pobre do Grotowski não é uma proposição porque a gente não tem dinheiro para fazer teatro. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que tem uma análise por trás, inclusive tem uma análise do ponto de vista da tecnologia mesmo. Do que é uma sociedade tecnológica, do que é uma sociedade em que a imagem vem, é uma resposta, por exemplo, ao crescimento da televisão, é uma resposta ao crescimento do cinema. O teatro pobre, que basicamente é assim, o que a gente pode tirar do teatro, tudo que a gente pode tirar do teatro, a única coisa que sobra que você fala assim, isso aqui é teatro. Que é o que eu falava, é o ator e o espectador. Então, absolutamente tudo você tira. Então, o teatro pobre é nesse sentido, assim, né? O teatro rico é o teatro que você coloca um monte de coisa que não precisa. Então, vou colocar um monte de coisa que não precisa, pode ser luz, pode ser imagem, pode ser coisas que não, inclusive coisas que não tem a ver com tecnologia. Se você encher o palco de gambiarras, de coisas tipo assim, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro para fazer teatro. Então a gente pega tudo que tem na nossa casa, joga tudo em cima do palco, o palco fica entulhado e isso não serve exatamente à atuação, é teatro rico do mesmo jeito, na concepção de teatro pobre do Grotowski. Então é isso que eu estou dizendo. Não é porque eles não têm recurso, é uma visão estética do que ele queria fazer, né? Do que ele está buscando, do que ele está entendendo por pobreza, ator santo, por exemplo, a doação de si, tudo isso tem a ver, né? Sim. Posso fazer um... Desculpa, Tuane, fala aí. Não, eu ia mudar, eu ia falar do poliecrã, que é Pode falar então, que eu ia mudar ainda mais. massa. Eu posso falar uma última coisa, então? Rapidinho, só para terminar o debate. É porque é aquela discussão do primeiro slide lá que o Ernesto colocou, né, de que a tecnologia tem que se curvar ao teatro, ou o teatro que se curva à tecnologia. E eu acho que até onde que tem essa separação, até onde que a gente usa a imagem refletida ou gravada ao nosso favor. E você falar que Grotowski não usa tecnologia, também está errado, porque ele usava de cadeira, e cadeira nós chegamos à conclusão que é tecnologia, né? Mas só imaginação para utilizar a cadeira como banheira. É isso. Beijos.
Eu queria falar do Polyecran. Ficou só uma dúvida assim na minha cabeça. Se o Polyecran, a gente está falando da estrutura que tem os vídeos passando aqui na lateral que conversa com a cena, mas eu não contraceno com o Polyecran, ou se o Polyecran também Polyecran é a estrutura que eu posso tanto utilizar fazendo uma filmagem que eu vou contracenar com ele, ou não, porque esse que a atriz conversa com ela gravada, você tinha chamado de outra coisa no slide, de lanterna mágica. Aí eu fiquei nessa dúvida, assim, se é só uma estrutura. Exatamente. O Polyecran, na verdade, é uma estrutura. O Polyecran é a ligação em série e em paralelo. Ele criava tanto em série quanto em paralelo de uma série de ecrãs, de uma série de telas, né? Então é como se ele pegasse milhares de televisores, né? Milhares de aparelhos de televisão e sincronizasse essas imagens. E às vezes, em cada uma dessas telas era uma imagem diferente, e às vezes todas as telas juntas formavam uma única imagem. Então isso aí, na verdade, ele vai utilizar para fazer espetáculos de teatro, mas o grande lance da exposição que ele vai fazer em Bruxelas é para demonstrar mesmo a técnica, porque para você coordenar isso é um negócio complexo, é complexo até hoje, para você montar uma coisa como essa, né? Você dividir, hoje em dia, obviamente, se você quiser dividir a imagem do seu computador com uma tela, você conecta uma coisa, estende aqui, você liga ali as duas imagens, mas tenta fazer isso com 3, tenta fazer com 4, tenta fazer com 7, você vai começar a ter que precisar de um técnico para fazer. O que esse técnico vai fazer é o que ele fez lá em 1958 pela primeira vez. Né? Que é exatamente isso, que hoje em dia você tem outras técnicas. Então, na verdade, só uma técnica. Aquilo lá é o lanterna mágica, né? Essa sincronização entre a imagem e o ator é o que eles chamavam de lanterna mágica. Inclusive, depois vai ter um grupo de teatro, um teatro, né? Um espaço teatral chamado Lanterna Mágica, lá na Tchecoslováquia, que ele vai também ajudar a coordenar esse espaço, um grupo de teatro, acho que se chama, não sei se é só um grupo ou se é um espaço teatral chamado Lanterna Mágica, que ele vai ajudar a coordenar também. E a ideia de trazer o Polyecran era só para mostrar assim, como era uma coisa de pesquisa mesmo, né? Coisa de laboratório, de você ter cientistas, de você ter tecnólogo junto trabalhando. Não é só uma coisa assim de artistas, vamos para a sala fazer com que os nossos corpos digam o que a gente tem que fazer, né? Não era só isso, né? Não querendo menosprezar isso, mas você tinha cientistas, você tinha técnicos, você tinha tecnólogos que você vai juntar ali para poder criar coisas para o teatro. Bom, é o seguinte, a Júlia queria falar mais alguma coisa, e acho que a gente podia depois passar já para a segunda parte do que a gente tem para fazer hoje. Show. Eu só queria falar que eu ouvi uma coisa essa semana que eu lembrei dessa aula, que eu não sei se vocês conhecem o povo Amish. Tem até um reality show no TLC. É muito doido, assim, são uma galera que tem eles se definem assim, né? Uma galera que tem aversão à tecnologia e aí vivem como se fosse século XVIII, assim, tipo, eles não usam banheiro, tem, tipo, banheiro do lado de fora da casa, não tem descarga, tipo, mesmo como se fosse século XVIII, assim, usam a mesma roupa, tipo, touquinha, lâmpada a gás, assim, sabe, uma coisa muito doida. Eu achei interessante. E é, tipo, quanto mais a tecnologia avança, cresce, assim, tipo, era muito menor, agora já tá, tipo, tá crescendo muito mais, sabe, do que antes, assim. A galera tá fugindo da tecnologia. Eu acho que eu não consegui entender direito o que você falou no final. Pelo menos para mim, cortou aqui o seu áudio, eu não consegui entender direito. Eu falei que quanto mais avança a tecnologia, mais o povo foge pra lá, assim, tipo, tem crescido mais nos últimos tempos. Pode crer.
É isso, achei muito doido. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário sobre essas questões que estão colocadas até agora? Ninguém? Mais ninguém? Última chance. Massa. Seguinte, eu queria que a gente desse, então, agora uma certa... desse uma continuidade àquela proposta que a gente estava tendo, né, de trazer coisas práticas, de fazer coisas práticas aqui durante as nossas aulas. Então, na aula passada, a gente apresentou um pouco um texto inicial. Foi uma proposta que eu fiz de vocês trazerem textos que pudessem servir de base para a gente criar algum tipo de ação teatral. E ficamos da semana passada até agora tentar aí começar a criar um esboço de como fazer esse texto, né? Como é que ficou? Como é que vocês fizeram durante a semana? Eu vi que vocês tiveram conversas lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, marcaram de se encontrar num outro horário. Como é que estamos aí? Como é que a gente pode dar prosseguimento a isso aí? Um de cada vez, por favor. Eu fiz a minha coisa daqui, uns 6 minutos, eu acho. E é isso, eu acho que a gente pode cada um apresentar, assim, tipo, todo mundo fecha a câmera, aí quem apresentar abre, faz a coisa, a gente comenta, aí vai o próximo. Ou fazer todo mundo para ter certeza que vai dar tempo primeiro. Isso. Eu vou sugerir, então, o seguinte. Todo mundo fecha a câmera. Quem quiser fazer a sua apresentação, abre a câmera e faz. Aí a gente tenta, de certa maneira, respeitar o tempo um do outro. A gente vê tudo e, ao final, a gente conversa. Pode ser? Se vocês quiserem também fazer uma ordem, porque eu não sei como que tá o esquema de cada um aí com as coisas. Ernesto, Pois não. eu posso só tirar uma dúvida? Rapidinho? Pode. Como eu não vim na aula da semana passada, eu assisti sua aula, conversei com alguns alunos, e aí eu fiz um vídeo baseado no texto que eu teria que ter mostrado e tal. E pode rolar esse vídeo? Rola também. Então tá bom. Só isso. Vamos fazer essa ordem, gente, ou não? Uai, gente, a gente não pode só ir fazendo, não? Cada um vai mostrando? Pode ser, vai lá, Gustavo. Vou mandar aqui já a apresentação, então, para vocês. Calma aí que eu tô abrindo aqui, tá? Vamos com calma. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Então, fechou, gente.